Olá, eu sou Ana Vitória, você está no canal Direito Cinema. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Obrigado para você que é inscrito, colega, valeu pela sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like. Hoje vou falar sobre os filmes baseados na obra de John Grisham. John Grisham é um escritor norte-americano que advogou por 10 anos e nas horas vagas ele escrevia romance. Em 1989, ele publica Tempo de Matar. Não foi o sucesso que é hoje, mas na sequência ele já publicou A Firma, que foi transformado em vender os direitos autorais para o cinema, virou um filme de sucesso e A Firma foi o livro mais vendido em 1991. Já foi um sucesso. Dali para cá, só sucesso. São 23 obras publicadas, mais de 300 milhões de exemplares vendidos, foi traduzido para mais de 40 idiomas. Ele é um fenômeno. Na década do ano 2000 a 2010, foi o 6º autor mais lido nos Estados Unidos. É um sucesso, né? E o John Grisham, ele escreve thrillers de tribunal. Os livros dele são sempre sobre uma questão jurídica, tem sempre um advogado como protagonista, e por isso que ele é um sucesso, é o rei dos tribunais, é um sucesso para os advogados, entre os advogados e entre os estudantes de direito. O legal do John Grisham é que, como ele escreve só sobre esse assunto, são vários os temas que ele aborda e cada vez ele coloca o leitor e coloca o espectador numa posição. Isso é muito interessante. O primeiro filme é Tempo de Matar. Uau! Hoje eu perguntei no Instagram que filmes as pessoas lembravam e sugeriam sobre homicídio e um filme que apareceu rapidamente foi Tempo de Matar, porque esse filme é sensacional. Tem vídeo aqui no canal sobre esse filme e naquele vídeo eu converso com o Mauro Arjona, advogado e professor. Em apertadíssima síntese, o filme conta a história do Jack Brigance, que é um advogado que é contratado pelo Carl Lee para defendê-lo. Carl Lee matou no átrio do fórum, na frente de todo mundo, os dois estupradores da sua filha. O filme é muito legal, estrelado pelo Matthew McConaughey, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson. E o filme fala de júri, fala de crimes de ódio, racismo e fala também sobre clemência. A cena, o closing, como eles chamam, as alegações orais, as alegações finais do júri, do advogado são as mais legais do cinema, na minha opinião. Vale muito a pena. Segundo filme, A Firma. Yes! Mitch McAdee, interpretado por Tom Cruise, é um advogado recém-formado de uma grande universidade e ele é contratado a peso de ouro para trabalhar num escritório de tamanho médio, não é? Recém-formado, contratado com um salário interessante, uma série de benefícios. O que mais uma pessoa pode querer, não é, colega? Imagina. Até que ele descobre que o escritório lava o dinheiro da máfia. Uau! E os advogados que descobriram isso e tentaram sair do escritório morreram de forma misteriosa. Como resolver essa questão? Não bastando tudo isso, Mitch McAdee ainda é contatado pelo FBI para, cooperar, para colaborar na investigação. Uau, esse filme é muito legal. Eu li o livro e na época, quando lançou, em 92, 93, eu virava a noite lendo esse livro porque eu não conseguia parar. É sensacional. O próximo filme é O Júri, The Runaway Jury. Também tem vídeo aqui no canal, recomendo que você assista. O filme conta a história de uma viúva que resolve processar a indústria armamentista porque o marido dela foi morto com uma arma de fogo. E ela entende que a indústria armamentista é responsável pela morte do marido. Tem uma cena muito, muito interessante em que mostra como os jurados são escolhidos nos Estados Unidos. O advogado pode fazer pergunta de forma a saber como pensa cada um dos
cada um dos candidatos a ser jurado, né? Antes do sorteio, ele pode descobrir como cada um pensa, se é a favor da pena de morte, se é a favor das pessoas poderem ter a arma, né? E assim eles poderem formar um bom conselho de sentença que acolha a tese que o advogado vai apresentar. E a gente vê ali um especialista em júri que auxilia o advogado a formar esse conselho de sentença. Isso é muito interessante, a gente vê isso em vários filmes, mas aqui é mais detalhado e é muito interessante. Entre os jurados tem o rapaz que manipula e que consegue, de alguma forma, fazer com que os outros jurados votem de acordo com a sua opinião e com o seu entendimento. Aí o filme começa a ficar legal. Próximo filme, Dossiê Pelicano, estrelado por Julia Roberts e Denzel Washington. Foi um sucesso na época. 2 ministros da Suprema Corte são mortos na mesma noite. O FBI e a CIA não têm ideia o motivo pelo qual eles foram mortos. Uma estudante de direito, interpretada pela Julia Roberts, Darby Shaw, ela faz uma pesquisa e ela faz considerações a respeito da causa provável, os responsáveis por esses homicídios. Por conta desse dossiê, que cai nas mãos erradas, não é? Ela começa a ser perseguida e ela pede ajuda para o jornalista, interpretado pelo Denzel Washington. Foi o primeiro filme que eu me lembro dele. E eles precisam provar o que está ali naquele dossiê que a Julia Roberts, que a Darby Shaw preparou. O que é muito interessante aqui no Brasil, esse filme, é porque tem uma cena em que o professor pergunta uma questão de privacidade, se poderia ter entrado na casa sem mandado, não é? E a Julia Roberts diz que o tribunal disse que não podia, e o professor pergunta, mas por quê? Ela fala, porque o tribunal errou. A Suprema Corte errou. E a partir daí, o professor Lenny Streck fala do fator Julia Roberts, que quando a Suprema Corte erra, não é? Muito interessante, se você lê os textos do professor Lenny Streck, que eu recomendo fortemente, você vai encontrar esse fator Julia Roberts a que ele se refere de tempos em tempos. Quinto filme, O Cliente, estrelado por Susan Sarandon e Tommy Lee Jones. Um menino vê o suicídio de um advogado. E antes desse advogado se matar, ele fala para o menino que o cliente do advogado, que seu cliente, tinha matado um senador, e ele fala para o menino aonde o corpo está enterrado. O FBI chega, encontra o corpo do advogado e encontra o menino. E começa a investigar, interrogando o menino, e o menino fala pouco, não fala nada, e o FBI tem certeza que o menino sabe mais do que ele fala. E o menino começa a ser pressionado pelo promotor do caso. Desesperado, o menino procura uma advogada, que é a Susan Sarandon, que é uma ex-alcoólatra, uma loser completa, mas que se propõe a defender o menino. É muito legal, é bonita a relação da advogada, não é, com o menino. É muito legal esse filme. Já assistiu? Próximo filme, O Segredo. The Chamber, em inglês. Às vezes tem que procurar com o nome em inglês. Voltou para o catálogo da Netflix. Conta a história de Adam Hall, um advogado jovem de 26 anos, que vai defender o seu avô, que está no corredor da morte, por ter matado 2 meninos de 6 anos, 2 judeus, não é? O avô era ex-membro da Ku Klux Klan e, não é, praticou esse crime de ódio e está às vésperas de ser executado. O Adam Hall não conhece seu avô, mas ele se propõe a defendê-lo. Não é bem difícil e bem interessante. O filme é estrelado por Gene Hackman, que é um queridinho dos filmes, dos livros, não é? Dos filmes baseados em livros do John Grisham. Sempre temos o Gene Hackman, que, se você não conhece, foi um dos melhores atores dos anos 90. Uau, já é aposentado. O Homem que Fazia Chover é o próximo filme. É estrelado pelo Matt Damon, um dos meus queridinhos atores preferidos, não é? Ele era jovenzinho, o filme é de 1997. Conta a história de um advogado recém-formado que vai trabalhar num escritório pequeno e vai defender um cliente
que tem leucemia, ele e são clientes dele, o jovem com leucemia e o seu pai, que tiveram um transplante negado pela seguradora. Então, é o jovem advogado idealista defendendo um doente contra um grande escritório de advocacia, desses tubarões, como eles chamam, não é? Que defende a seguradora. O filme fala de ética, tem uma hora que ele fala que não é possível cruzar uma linha, não é? Fala de ética na advocacia, fala de idealismo, e eu gostaria de saber se você gostou do fim do filme. E, finalmente, John Grisham escreveu um único livro baseado em fatos reais. Uma única vez ele contou uma história verdadeira, que a Netflix adaptou e se chama O Inocente, uma história real de crime e injustiça. Conta a história de 2 homicídios ocorridos por volta dos anos 80, numa cidade chamada Ada, em Oklahoma, e a investigação não caminhava até que 2 suspeitos, 2 rapazes, eles eram alcoólatras, davam trabalho, um deles, né, dava trabalho, entrava e saía da cadeia, até que ele se tornou um suspeito, sabe Deus por que motivo, não é? E o amigo dele, por ser amigo dele, também acabou investigado. Foram condenados sem prova, coação policial, foram obrigados a confessar, as provas periciais capengas, não é? Não vou falar mais para você assistir. A série é documental, 6 capítulos na Netflix, é muito interessante. Mais uma vez, a gente notar como a justiça e o sistema de justiça é falho, não é? Fica a minha dica, essa série é bem legal. Se você gostou das minhas dicas, inscreva-se no canal, deixe seu joinha. Tem algum outro filme que eu esqueci de mencionar? Eu sou Ana Vitória, obrigada por ter chegado até aqui. Valeu!